Alô, amigos! O tema da nossa aula de hoje é fontes exclusivas de poder. Disse que uma fonte é exclusiva de poder quando um dos lados a tem essa força e o outro lado não tem. E nessas circunstâncias, quem não tem o poder tem que se submeter à vontade de quem tem a fonte de poder. Por exemplo, negociação com sistemas monopolistas. Uma empresa monopolista, ela estabelece as regras do jogo. E quem negocia com ela tem que obedecer essas regras, incondicionalmente. Poder de barganha dos compradores. Os compradores aumentam significativamente seu poder de barganha quando eles detêm fontes exclusivas de poder. Grandes volumes de compra. Por exemplo, quando eles adquirem grandes quantidades de matérias-primas ou insumos. Por exemplo, um hipermercado, uma cadeia mundial de hipermercados, o comprador se dirige a um país do Sudeste Asiático, Malásia, e adquire grandes quantidades de eletrodomésticos para distribuir em todas as lojas da rede. Portanto, ele obtém preços muito vantajosos nessa negociação, porque ele está negociando grandes quantidades. Insumos padronizados. Uma outra fonte de poder exclusiva do comprador é quando ele adquire produtos padronizados. Isso significa que ele tem um grande número de fornecedores que estão dispostos a fornecer para ele aquele produto que é padronizado, não é diferenciado. E tendo na mão vários fornecedores, ele pode obter grandes vantagens de preço. Poucos custos de mudança. Uma outra fonte de poder exclusivo do comprador é quando ele não se defronta com custos de mudança. Custo de mudança de fornecedor é o preço que um cliente, um comprador, paga quando ele quer mudar esse fornecedor. Em algumas situações, às vezes, isso é muito oneroso. Em outros casos, até impossível. Compradores são ameaça de integração. Por exemplo, uma indústria automobilística está negociando com o fornecedor. O fornecedor não quer flexibilizar as condições de venda. A indústria automobilística pode ameaçar esse fornecedor dizendo que ela mesma vai comprar a matéria-prima e fazer aquela peça. Por exemplo, a parte de baixo, o cárter do motor, que é uma chapa prensada. A indústria automobilística compra a chapa no fabricante, na usina siderúrgica, e faz a prensa, a conformação daquela chapa de aço no cárter do motor e elimina aquele fornecedor. Poder de barganha dos fornecedores. Os fornecedores aumentam muito seu poder nas seguintes situações, quando eles têm fontes exclusivas de poder. Primeiro, mercado dominado por poucos fornecedores. Os fornecedores em número reduzido, eles constituem cartéis e impõem ao mercado as condições que eles querem. Diz o folclore empresarial brasileiro que as empreiteiras, elas se unem nas licitações públicas e loteiam os trechos do que está sendo licitado, estrada, obra pública. Assim, cada trecho da estrada, por exemplo, será ganho por uma determinada empreiteira. Por que elas conseguem isso? Porque elas fazem um cartel. Elas se unem e estabelecem as condições do jogo. Uma outra situação é quando o cliente é fragmentado. Ele compra pequenas quantidades em relação ao volume de negócio do fornecedor. Em outras palavras, ele não tem nenhum valor para aquele fornecedor que pode deixar de fornecer para ele sem qualquer consequência. Nesse caso, ele, o cliente pequeno, não tem poder de barganha. Quando o produto, o serviço que o fornecedor oferece é diferenciado, e essa diferenciação é muito importante, fundamental para o cliente. Por exemplo, as subestações elétricas têm um componente, um acessório, que é fundamental para a continuação do fornecimento de energia elétrica. Existe uma empresa no mundo que faz esse componente, que é o melhor do mundo, o que tem o menor índice de falha, mas o preço é exacerbadamente alto. Mas mesmo assim, as subestações, as companhias de eletricidade adotam e optam por esse acessório, por esse componente, por causa da segurança no atendimento da energia elétrica, principalmente em áreas de hospital.
altos custos de mudança. O fornecedor desenvolve um poder de barganha quando o cliente tem alto custo para mudar de fornecedor. Por exemplo, a Varig possui aviões Boeing 737, 747, 777, etc. Os comandantes da Varig são treinados nos Estados Unidos. As peças de reposição da Varig são da Boeing e estão em todos os hangares da Varig no mundo. Os mecânicos da Varig são treinados nos aviões Boeing. Os comissários. Para trocar de marca de aeronave, por exemplo, adotar um Airbus, a Varig tem que comprar a aeronave, treinar comandante, mecânico, comissário, espalhar peças pelo mundo inteiro nos seus hangares. Isso é inviável. Portanto, na negociação da Boeing fornecedora com a Varig cliente, quem tem poder, quem dita as normas é a Boeing. Veja agora o conceito de estratégia na negociação. As estratégias que são baseadas nas fontes exclusivas de poder são utilizadas preferencialmente antes da negociação, com o objetivo principal de aumentar o poder de um dos lados na negociação ou reduzir o poder do outro lado. Estratégias dos fornecedores. O poder de barganha dos fornecedores aumenta quando, por exemplo, os compradores têm poder de barganha baixo. Quando isso acontece? Quando os compradores não têm fonte alternativa de abastecimento, quando eles têm necessidades diferenciadas, quando eles têm custos de mudança, quando eles representam um volume de compras muito pequeno para o fornecedor. Insensibilidade do cliente ao preço. O que significa isso? O cliente, o comprador, paga o preço que o fornecedor pede. Por quê? Seja porque a matéria-prima, o insumo que o fornecedor oferece é de grande importância para o comprador, para a qualidade dos produtos do comprador, para a segurança dos produtos do comprador, pela capacidade por segurança no abastecimento, qualquer que seja o motivo. Ele é insensível ao preço. Ou talvez porque o comprador sabe que a empresa dele pode repassar esses custos. Estratégias dos compradores. Para eliminar a possibilidade do comprador ficar na mão do fornecedor, o comprador pode, por exemplo, promover fontes alternativas de abastecimento. O que significa isso? Ele descobre, identifica e desenvolve novas empresas fornecedoras e, com isso, ele não fica refém daqueles fornecedores anteriores. Ele tem alternativa de escape. Ou então, ele promove padronização. O que significa promover a padronização? Evitar demandas de caráter com diferenciação, onde poucos fornecedores serão qualificados. E, com isso, o comprador ficará refém desses poucos fornecedores que oferecem um produto diferenciado. Táticas comumente usadas na negociação. Veja a definição a seguir. A diferença fundamental entre as estratégias e as táticas refere-se apenas ao momento de sua utilização. Enquanto as estratégias são utilizadas preferencialmente antes da negociação, as táticas têm sua principal aplicação durante o processo da negociação. Essa é a grande diferença entre as estratégias e as táticas. As estratégias são estruturadas e utilizadas antes da negociação, enquanto as táticas têm o seu uso durante o processo da negociação. A gente observa muito no reino animal as táticas usadas por eles. Por exemplo, alguns peixes aumentam de tamanho, eles incham para dar aparência para o inimigo, que são maiores do que verdadeiramente são. Algumas aves aumentam a plumagem para parecer também de tamanho superior. Na negociação não é diferente. Os negociadores usam táticas e o objetivo da tática é fortalecer a pessoa ou, em oposição, enfraquecer o lado de lá. Vamos falar agora em algumas táticas que são usadas na negociação. A primeira delas é a conexão.
A tática da conexão é muito utilizada em empresas de grande porte, às vezes até nas empresas do governo. O que significa a tática da conexão? Às vezes o indivíduo quer fragilizar um funcionário subalterno de uma organização de grande porte que ele tem intenção de fragilizar para obter algum tipo de benefício ou vantagem. E ele insinua para esse funcionário subalterno que tem conexões com alguém da alta administração, com a direção da empresa. Sentindo-se ameaçado, o funcionário subalterno faz as concessões que esse indivíduo quer, simplesmente porque tem medo de sofrer algum dano ou prejuízo. A tática da comparação. Às vezes você está negociando com a pessoa, ela está te oferecendo uma proposta nitidamente recusável, você não se interessa e ela fala alguma coisa parecida com isso com você. Poxa, você está reclamando que essa proposta que eu estou te fazendo não é interessante, mas ela é muito mais interessante do que aquela última que eu te ofereci e que você aceitou. O que essa pessoa está querendo dizer com isso? Que essa que ela está oferecendo é melhor do que a outra, mas não significa que ela atenda ao seu interesse hoje. Ela está querendo te enfraquecer. A tática do bom e do mal. Um dos negociadores, você está negociando com uma dupla, um faz papel de mal e outro faz papel de bom, como a polícia faz também. O mal é grosseiro, é truculento, e quando você acha que a negociação vai partir para o impasse, o mal, por algum motivo, pede licença na mesa e entra o bonzinho. E o bonzinho, ele é muito educado, ele fala mansinho, e você se impressiona com ele. E aí, ele faz uma proposta para você, dizendo que se você aceitar, ele vai tentar convencer o mal. Eu acho que você tem que ter cuidado com o bonzinho, porque a proposta que ele te fizer é que interessa a eles. E com o bonzinho, sua guarda está baixa. Você está mais susceptível a ser enganado. Uma outra tática é a tática da descompressão. Você pressiona a pessoa, depois você tira a pressão. É a conhecida tática do bode, da pessoa que coloca o bode dentro de casa, cria uma instabilidade tão grande que quando ele tira o bode, as coisas ficam bem melhores. Como acontece na negociação, a pessoa quer aumentar o preço, ela se reúne com você para aumentar o preço. Quando ela fala em aumento de preço, você fala que quer um desconto, que o mercado, que você, da sua empresa, não está reagindo. E aí você fica querendo desconto e ele queria aumento. Resultado da negociação, não tem nem aumento nem desconto, porque você pressionou essa pessoa com desconto. Não éticas. Tem muita tática que fere a ética. Corrupção, dados falsos, informações completamente descabidas, comportamento inadequado, agressivo. A grande contra-tática: não negocie com pessoas que não sejam éticas. Não vale a pena. Às vezes a gente quer colocar cláusulas punitivas no contrato, não adianta. Nesse mundo que nós vivemos, não existe nenhum contrato que vá garantir o cumprimento de uma negociação mal feita. É preferível não fazer negócio com quem não é ético. Considerações finais sobre táticas. Para você não perder poder quando a outra parte está utilizando tática, alguns comportamentos são importantes. O primeiro é reconhecer a tática. A partir do momento que você reconhece que o outro está usando a tática, ela perde o valor. Por que ela perde o valor? Porque se a tática é usada para enfraquecer o outro lado, quando com quem você está negociando, o outro lado está utilizando a tática com você, é porque ele está se sentindo fraco. Porque se ele não estivesse sentindo fraco, ele não precisaria utilizar a tática. Segundo, neutralize a tática. Se a outra pessoa perceber que você está neutralizando a tática, ela perde o valor. Por exemplo, existe um caso de um padre que foi para uma paróquia e ele necessitava comprar uma mula. E um vendedor de mula da cidade, muito esperto, vendeu uma mula que empacava para o padre. Ele comprou a mula que empacava e o primeiro dia que ele saiu para visitar um paroquiano, ele sentou em cima da mula, a mula andou 1 metro e parou. Ele tentou fazer com que a mula caminhasse, ela não caminhou mais nada, ela empacou. Ele tentou, aí ele mudou a tática. Ele pesava muito, era muito grande, então ele sentou em cima da mula, abriu o breviário e começou a ler. 2 horas depois, a mula percebeu
que se ela não andasse, ele ficava parado em cima das costas. Então ela começou a caminhar. E assim o padre fazia. Toda vez que a mula parava, ele abriu o breviário, ela andava. Portanto, o padre anulou a tática da mula que empacava. Movimentos na negociação. Técnicas de concessão. Veja a definição. A concessão é a linguagem da cooperação. Se a essência da negociação é o movimento, a flexibilidade, o instrumento que é usado, que é utilizado para isso, é a negociação. Vamos ver agora as técnicas para lidar com concessões. Não conceda rapidamente. Ofereça uma resistência a oferecer uma concessão. Concessões prematuras implicam no poder de influência e ainda provocam uma expectativa elevada no outro lado. Portanto, não conceda rapidamente. Quanto mais tarde você conceder, quanto mais o outro suar a camisa, quanto mais ele lutar para obter aquilo que ele quer, mais valor ele vai dar. As concessões, elas são oferecidas durante a negociação. Deixe espaço para fazer as concessões. Não queira oferecer tudo de cara. Você fica enfraquecido, porque você cria na outra pessoa a expectativa que tem mais para oferecer. Conceda as vantagens de forma decrescente. O que significa isso? Você tem que, de alguma forma, passar para a outra pessoa que a próxima vantagem, a próxima concessão que fizer, será menor, menos significativa do que essa. E tem que incutir na mente dele que daqui para frente as concessões serão cada vez menores e mais difíceis de obter. Ou seja, ele vai ter que lutar muito para conseguir concessões menores. A tendência é chegar a zero. As concessões não precisam ser espelhadas. Veja o texto a seguir. Uma concessão é como um favor, não tem dimensão. O que você oferece de concessão não significa que tem que ser igual ao que o outro te ofereceu. As pessoas têm desejos e necessidades diferentes. Às vezes, para o outro, o reconhecimento é importante, enquanto para você, o que interessa é a imagem. Exija troca na concessão. Não conceda nada de graça. Tudo que você oferece, sem nada em troca, ninguém dá valor. Toda concessão que você fizer, exija algo em troca. Eu tenho um caso que aconteceu com o meu dentista. Virei para o meu dentista um dia e falei assim: doutor, como é que o senhor sabe que a cárie acabou? O motor do senhor não apita, não acende a luz, não tem sensor, e o senhor está utilizando o motor e de repente o senhor para. Por que o senhor para? Quando que o senhor sabe que deve parar? Sabe o que ele me respondeu? Porque a cárie é matéria mole. Eu vou tirando. Enquanto não tem resistência, eu continuo. A hora que a resistência aparece, é que acabou a cárie. Na negociação, a mesma forma. Se você oferece sem exigir nada em troca, ele vai pedir mais e mais e mais. Existe um ditado no Brasil que diz o seguinte: se você der o dedo, a pessoa quer a mão. Você dá a mão, a pessoa quer o braço. Então, não conceda nada gratuitamente. Exija algo em troca. Eu te dou isso, em troca, você me dá isso. Veja o texto a seguir. Se uma concessão solicitada por um dos negociadores for aceita pelo outro lado sem qualquer tipo de resistência, o solicitante se sentirá estimulado a escavar o máximo que puder até chegar ao limite ou encontrar a resistência do outro lado. Como essa situação acontece na negociação? Muitas vezes, o outro lado vira para você e faz uma declaração do tipo: meu amigo, eu sei que você pode melhorar suas condições. Na verdade, ele não sabe. Ele só faz a declaração gratuitamente. Só que nós ficamos influenciados por essa declaração e a gente acha que ele sabe que nós podemos fazer mais. Por quê? Até agora nós concedemos sem exigir nada em troca. E aí a gente fica incentivado a novamente cometer
cometer o novo erro de fazer mais uma concessão sem exigir algo em troca. Valorize toda a concessão que fizer. Se você não valorizar, você quer que o outro valorize? Ele que não vai valorizar mesmo. Entenda posições e interesses. Se você continua negociando posição, a estrutura de concessão fica muito difícil, porque vocês entram no processo de queda de braço ou cabo de guerra. Por exemplo, 2 homens estão numa sala e estão discutindo porque um quer que a janela fique aberta e outro quer que a janela fique fechada. A secretária entra e pergunta qual o problema. O que quer a janela fechada não quer que o vento espalhe os papéis dele na mesa. O que quer a janela aberta quer ar fresco. A secretária, então, vai à sala ao lado e abre a janela, mantendo a janela daquela sala fechada. E passa a ter ar fresco sem vento. Qual a diferença de posição e interesse? Enquanto estavam discutindo janela fechada, janela aberta, que é posição, não chegavam a acordo. No momento que eles conseguiram atingir os interesses, que é ter ar fresco sem vento, eles fecharam o negócio, eles entraram em harmonia. Na negociação é idêntico. Não negocie posição, porque você torna difícil o processo de concessão. Impasses na negociação. As negociações proporcionam situações de impasse. Muitas vezes não é agradável, mas não é agradável para os 2 lados. E por que não é agradável? Ora, você investe tempo, dinheiro, energia para obter, alcançar um resultado melhor do que você tem nesse momento. Ao voltar a estaca zero, você perde todo esse investimento. Por isso, nós temos que saber lidar e solucionar os impasses na negociação. Quais são as técnicas para superar impasses? Construa uma relação de confiança. A relação de mútua confiança vai permitir que as argumentações das partes sejam respeitadas e acolhidas, o que não ocorre quando não existe relação de confiança. Controle as emoções, as suas e as do outro. A partir do momento que a relação fica com o emocional presente, as situações ficam completamente fora de controle e muitas vezes podem conduzir realmente uma negociação para o impasse. Portanto, controle as emoções. Veja o texto a seguir. Ao se confrontar com uma situação difícil ou uma pessoa não razoável, é útil lembrar a você mesmo de seus interesses na negociação. Realmente, é importante lembrar a você mesmo os seus interesses. Em outras palavras, fique de olho no seu prêmio. Lembre que se você não fechar a negociação, você perderá o prêmio. Talvez isso sirva de um estímulo para que você continue na negociação. Ao desistir da negociação, você está jogando a toalha. Ao jogar a toalha, você não tem mais chance de voltar à mesa para negociar. Construa uma alternativa de escape, uma rota de fuga. Tenha sempre um plano B, de tal sorte que no momento de impasse você possa identificar qual caminho você vai adotar. 2 perguntas são muito importantes que você faça nesse momento. Se eu não fechar com ele, o que acontecerá comigo? Com o plano B na mão, você pode se dar ao luxo de, se quiser, sair da negociação. Mas não se esqueça de fazer uma segunda pergunta. O que acontecerá com ele se ele não fechar comigo? Muitas vezes, só fazendo essa pergunta, você pode perceber que ele não tem uma alternativa, não tem um plano de escape. E nisso, você pode melhorar o seu posicionamento na negociação. E se ele tiver um plano de escape, então você vai ter que mudar a sua forma de resolver esse impasse. Reenquadramento do impasse. Muitas vezes, um reenquadramento no impasse facilita a sua solução. Por exemplo, vamos ver uma declaração simples. A pessoa vira para você e fala assim: o seu produto é bom, mas é caro. É diferente se ele falar assim: seu produto é caro, mas é bom. Porque a conjunção mas, ela nega
a declaração anterior. Ao falar o seu produto é bom, mas é caro, o mas anula o bom. Todavia, quando você fala o seu produto é caro, mas é bom, o mas anula o caro. Portanto, você tem que mudar o contexto da negociação para um contexto mais favorável para você. Contexto é muito importante. Se eu te fizesse uma pergunta, numa luta entre o jacaré e o urso, quem leva vantagem? Depende do contexto. Em terra, eu acho que o urso leva mais vantagem. Mas na água, o jacaré é imbatível. Portanto, tente reenquadrar o impasse sobre uma outra ótica, favorecendo a sua posição na negociação. Solicite uma pausa. Isso significa pedir um adiamento na negociação. Certa vez, um dirigente de empresas foi orientado a utilizar uma técnica para solucionar conflitos entre seus gerentes. Quando ocorria uma situação de conflito entre eles e um deles o procurava para comunicar o fato ou apresentar uma queixa, o dirigente sempre respondia que não tinha tempo, mas que abriria uma janela na sua agenda para amanhã do dia seguinte, especialmente para que ele pudesse ser ouvido. A reunião era então agendada, mas, no dia seguinte, quando este dirigente solicitava ao reclamante que relatasse o fato sob o ponto de vista dele, frequentemente ele desistia de fazer qualquer queixa, porque os sentimentos e as emoções que haviam sido instigados pelo calor da situação já tinham sido amenizados em função do tempo decorrido. Portanto, quando o clima da negociação não ficar adequado, tenso, peça uma pausa, um adiamento, porque logo depois vocês voltam a negociar, os ânimos já serenaram. Enfatize os pontos acordados e negociados. As pessoas não se importam em perder aquilo que ainda não ganharam, mas não toleram perder aquilo que já consideram como ganho, aquilo que já contabilizaram na mente como ganho. Imagine que um vendedor de terno esteja numa loja e apenas só para facilitar as contas e falar um valor simbólico, vamos imaginar que o preço de um terno seja R$1.000, valor apenas simbólico, e que esse vendedor ele ganhe 10% de comissão na venda de cada terno. Um comprador, um cliente, entra na loja e começa a experimentar vários ternos. De repente, o comprador fala assim, eu quero esse terno. Nesse momento, o vendedor da loja pensa, ganhei R$100, que é a comissão dele. Enquanto o alfaiate chega para fazer os ajustes no terno, o vendedor da loja começa a aplicar o dinheiro que ele ainda não ganhou. Começa a pensar o que ele vai fazer com aquele dinheiro. Entretanto, quando o alfaiate está na bainha da calça, colocando os alfinetes para ajustar a bainha, o comprador, o cliente, vira para o vendedor e fala assim, meu amigo, e a gravata de seda que você irá me dar de brinde? Porque se você não me der a gravata de seda, eu não compro o terno. Nesse momento, o alfaiate para de pôr alfinete e olha para o vendedor, como se estivesse perguntando, continuo ou não continuo? O vendedor, então, começa a raciocinar e refletir. Puxa vida, vamos imaginar que uma gravata custa R$30, é só simbólico também. Pensa assim, se eu não der a gravata para esse cliente de R$30, eu não ganho R$100 da comissão. Portanto, é preferível ganhar 70 do que nada. Influenciado por esse raciocínio, o vendedor da loja concede a gravata, porque ele já tinha contabilizado na mente dele que iria ganhar R$100. Resposta padrão. Geralmente, na negociação, costumam aparecer objeções do tipo padrão. Por exemplo, o preço está alto, o prazo está curto, as condições estão exageradas, o orçamento não suporta, etc. Para superar essas objeções, nós temos que ter um conjunto de respostas também do tipo padrão. Por exemplo, certa vez eu adquiri um carro novo e eu decidi ir ao clube no domingo, estacionei o carro na porta do clube e depois eu percebi que estava caminhando, um jovenzinho com a lata d'água estava caminhando na minha direção. Era um lavador de carro. Naturalmente, ele me pediu para lavar o carro, mas eu não queria lavar o carro com aquele rapaz. Eu não sabia se a água dele estava limpa ou tinha areia, arranhar a pintura do meu carro, mas também eu não queria dar uma resposta muito taxativa, pragmática, ríspida para aquele garoto.
Inventei uma desculpinha. Ele chegou, sentou para mim e falou assim, senhor, vamos lavar o carro hoje? Eu falei assim, não, meu filho, precisa não, porque vai chover. E virou-se para mim e falou assim, mas se chover, o senhor não precisa de me pagar. Eu não tive alternativa, eu tive que lavar o carro. A minha dica para vocês é a leitura deste livro, Estratégia Competitiva, Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência. Este livro foi escrito pelo professor Michael Porter, de Harvard, e foi editado pela editora Campos, foi publicado pela editora Campos. Esse livro aprofunda nas questões estratégicas e apresenta com muita propriedade o poder de barganha, tanto do comprador quanto do fornecedor. Vale a pena a sua leitura. Um bom estudo para vocês.